Aleluia. Amém. Abra comigo a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 37. Gênesis 37. Gênesis 37, versículos do 1 ao 11. Nós vamos encontrar a história de um jovem chamado José. Então Gênesis 37, 1 diz assim: Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres de seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Verso 4. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez, José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque eles disseram assim: escutem, que eu vou contar o sonho que tive. Verso 7. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele, ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esses sonhos aos seus irmãos. E ele disse: eu tive outro sonho. Dessa vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o nosso rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Amém. Queridos, nós estamos falando da história de um homem que tinha 12 filhos e entre eles está José, esse jovem de 17 anos, que por ver a condição, a situação, a maneira como seus irmãos mais velhos se portavam, ele sempre corria para o seu pai para dizer ao pai o que é que os irmãos estavam aprontando. Isso sempre trazia uma intriga muito grande, porque enquanto o pai, o Jacó, ia chamar a atenção dos filhos, o José era mais odiado cada dia mais por esses irmãos. Mas houve um dia em que José teve um sonho. E o sonho de José era que 11 estrelas se curvavam diante dele. E quando José contou isso aos seus irmãos logo falaram: cara, você está querendo dizer que haverá um dia em que nós, os seus 11 irmãos, teremos que nos curvar diante de você? E ficaram bravos com José. Mas como se não bastasse, José teve um outro sonho. E no segundo sonho, o segundo sonho é o que eu contei agora, né? A lua, o sol e 11 estrelas se curvavam diante de José. Mas no primeiro sonho, 11 feixes de trigo se curvavam diante de José. Os dois sonhos com o mesmo significado, dizendo que haveria um tempo em que os seus irmãos, sua mãe, seu pai, se curvariam diante do José, do garoto que tinha 17 anos de idade. E quando José tem esse sonho e entende, ele consegue compreender o propósito pelo qual ele havia nascido. E aí José entra numa jornada com Deus, fazendo de Deus seu companheiro, a fim de que ele pudesse viver o propósito pelo qual ele havia nascido. Nós costumamos dizer aqui em casa assim: você não é obra do acaso. Você não é obra do acaso. Se você nasceu para um propósito. Então eu quero te encorajar a olhar para essa pessoa que está do seu lado. Talvez você nem a conheça, mas eu quero que você olhe para ela e diga assim: não se esqueça,
Você não é obra do acaso. Você nasceu com um propósito. Muito bem. Pela ciência, quantos espermatozoides são liberados numa relação sexual entre um homem e uma mulher? E você foi aquele que entrou, fecundou o óvulo. Então você nasceu com um propósito. Então para nós aqui isso é muito nítido, é muito claro. Nós não somos obras do acaso. Nós nascemos pela vontade de Deus. Na verdade, nós somos fruto de um sonho de Deus. Deus tem um propósito com a nossa vida. É importante que a gente entenda que Deus tem um propósito na nossa vida. É importante que a gente entenda também que nós nascemos no tempo certo. Às vezes a gente ouve uma pessoa outra dizendo: eu deveria ter nascido no tempo dos meus avós. O mundo era mais tranquilo, não é? Mas a grande verdade, querido, é que Deus em sua soberania, Ele decidiu com que eu e você nascêssemos nesse tempo. Então nós nascemos com um propósito, nós nascemos no tempo certo, nós nascemos na família certa. Por mais que você diga que você não conhece a minha família, se você conhecesse o meu cunhado, você ia ver que o negócio é terrível. Mas meu irmão, entenda, você nasceu na família certa. Talvez o teu pai não tenha sido um bom pai. Talvez o teu pai tenha te abandonado e ido embora. Talvez a tua mãe a princípio pensou num aborto. Não sei. Mas você está aqui, vivo, por um milagre de Deus. Então você nasceu no tempo certo, na família certa, para cumprir um propósito. Amém? Agora, a grande questão é que quando nós entendemos o propósito de Deus na nossa vida, nós vamos caminhar por esse propósito. E a pergunta é: quem é que vai com você nessa jornada chamada vida? Porque, irmãos, nós temos uma temporada, uma jornada nessa vida. Nós nascemos nessa terra, vamos viver nessa terra, estamos vivendo nessa terra, mas um dia morreremos. Agora a pergunta é: aquilo que você nasceu para ser nessa terra, você já tem sido, ou você tem sido preparado, ou está caminhando para viver? Então eu quero falar sobre a jornada. O tema da minha mensagem nessa noite é a jornada. Porque eu quero compreender com você, te ajudar a compreender que a única maneira de vivermos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu sou fruto do sonho de Deus, eu nasci no tempo certo, eu nasci dentro da vontade de Deus, então eu preciso viver o que Deus tem para a minha vida. A pessoa pode decidir viver uma vida inteira longe do propósito que Deus tem para a vida dela. Talvez por não conhecer o propósito de Deus, talvez por não querer conhecer a Deus, talvez por continuar caminhando nessa vida, vivendo de qualquer jeito e vivendo de acordo com o que todo mundo vive. Aquilo que todo mundo diz que é certo é o que eu acho que é certo. Ou seja, você está fazendo a tua jornada, mas a tua jornada você não tem um bom companheiro. E esse companheiro é Deus. A minha pergunta, eu quero começar te perguntando: quem tem ido com você na jornada da tua vida? Quem está te acompanhando? Será que você tem um amigo como José teve, um próprio Deus? Ou será que você tem decidido caminhar na tua própria vontade, a tua própria sorte? E eu quero falar sobre a jornada de José. E eu gostaria de ter muito tempo, a gente ficar aqui muito tempo esmiuçando os detalhes, mas a gente não tem muito tempo. Então eu quero olhar para você, com você, para a história do José. E a gente começa a entender aqui no capítulo 37 que a partir do momento em que Deus trouxe para José o sonho do motivo pelo qual ele havia nascido, o José começou uma jornada caminhando com Deus rumo ao propósito pelo qual ele havia nascido. Meu irmão, a vontade de Deus é que você viva todos os dias da tua vida no propósito que Ele tem preparado para você. Eu costumo dizer: não queira ser aquilo que Deus não te chamou para ser. Não queira ter aquilo que Deus não quer que você tenha. Às vezes a gente acha que o fato de ter vai completar o meu ser e vai me fazer me sentir melhor e vai me trazer uma alegria. Meu irmão, sabe quando é que a gente de fato é plenamente feliz e alegre na nossa vida? Quando nós estamos caminhando a jornada com Deus, quando nós aprendemos a ser o que Deus quer que a gente seja, quando a gente está satisfeito em tudo que Deus tem feito e em tudo que Deus tem nos dado. Então nós estamos vivendo uma vida, uma jornada caminhando com
Deus. Quem tem ido nessa jornada com você? Quem é que te acompanha nessa jornada? E aí quando José entendeu isso, o processo da jornada começou na vida do José. Talvez você já tenha entendido qual é o propósito de Deus na tua vida. E a partir do momento que você convidou Deus para caminhar com você, para que você viva esse propósito, a jornada então começou por causa de um processo. Um processo começou na jornada, melhor. E eu quero então caminhar com você em 3 lugares em que José teve que passar dentro do processo da jornada para que ele chegasse ao lugar onde Deus queria que ele chegasse. E o primeiro lugar que eu quero falar desse processo de jornada está em Gênesis 37, do 24 ao 36. Não precisa abrir que a gente não vai ter tempo. Mas depois que José compartilha esse sonho, compartilha o propósito pelo qual ele nasceu, o que é que acontece? Os seus irmãos, com tanta inveja, eles observam que um dia, enquanto eles estão com os animais do seu pai em um pasto distante, eles observam que José vem vindo para saber notícias de onde eles estavam. E aqueles irmãos decidiram então armar uma situação para tentar paralisar o propósito de Deus na vida do José. E aí o que eles fazem? Eles pegam José. Um pensa, vamos matá-lo. Eu quero ver se ele morto, o processo, o propósito que ele está falando que vai acontecer, o sonho que ele teve vai se cumprir. Vamos matar o José. Mas um outro irmão diz, não, pelo amor de Deus, o sangue do nosso irmão vai estar na nossa mão. Deus vai nos requerer isso. Então eles tomam uma decisão de não matar o José, a princípio. E eles pegam José e jogam José numa cova. Diga, cova. Muito bem. Então o processo na jornada começa com José sendo pego pelos irmãos e sendo jogado numa cova ou um poço sem água. Ué, mas é um poço ou é uma cova? Entenda, era um lugar, um buraco sem água. Logo, jogado ali, o final dele seria o mesmo que dentro de uma própria cova, que seria a morte. Mais cedo ou mais tarde ele morreria ali. Os irmãos de José jogaram José numa cova. E aí nós entramos na primeira parte do processo do José. Irmãos, é interessante porque se você ler esse texto, você vai perceber que em nenhum momento José reclamou, em nenhum momento José duvidou do que Deus estava fazendo na vida dele. Talvez você possa pensar, mas aonde estava Deus? O Deus que mostrou para o José aonde ele tinha que chegar. O Deus que havia criado José para um propósito. Aonde estava Deus que não viu os irmãos armando contra ele? Nessa noite, eu quero te dizer que Deus continua assentado num alto e sublime trono. E que nada foge do controle dele para a vida daqueles que o temem. Sim, aonde estava Deus? Acompanhando tudo. Porque embora os irmãos de forma maquiavélica achavam que poderiam parar o José, a grande verdade é que eles estavam contribuindo com o propósito que Deus tinha na vida do José. Deus precisava amadurecer o menino. Ele tinha 17 anos. Esse menino, ele havia entendido o propósito de Deus na vida dele. Agora estava passando pelo processo. E a primeira parada é na cova, sendo que traído pelos próprios irmãos. Então a cova aqui me fala de traição. Diga cova, traição. No processo de José é exatamente o primeiro lugar, a primeira parada. Meu irmão, a partir do momento que você entende aonde Deus quer te levar, a partir do momento em que eu e você entendemos o que Deus tem para fazer na nossa vida, nós podemos ter a certeza que se dermos as mãos para caminharmos com Deus nessa jornada, logo nós seremos traídos. E traídos por quem? Por pessoas muito próximas. Possivelmente. Quando você começa a jornada de caminhar com Deus, rumo ao que Deus tem para a tua vida, você vai ter que se deparar com traições. Pessoas vão falhar com você. E por que isso era necessário? Sabe por quê? Porque José precisava amadurecer para viver o propósito.
Mas pastor, os próprios irmãos traíram José. Os próprios irmãos. Porque tiveram inveja de José. Porque tinham raiva do José. Mas o que os irmãos não sabiam é que eles estavam sendo um instrumento nas mãos de Deus. Aquilo era uma oportunidade para que Deus preparasse o José para todo o propósito. Ei, eu estou aqui para te dizer nessa noite, Deus tem um propósito na tua vida. Se você entender isso e começar a caminhar com Deus nessa jornada, rumo ao que Ele tem para você, você pode se preparar que algumas pessoas terão que te decepcionar, terão que te trair. Sabe para quê? Para que a gente possa amadurecer, para que a gente consiga enxergar Deus em todo e qualquer cenário. Meu irmão, o nosso grande problema e defeito é que na hora que a situação adversa acontece, a gente consegue focar apenas no problema que estamos enfrentando. A gente não consegue ver tudo que Deus está fazendo. Sabe, a gente entrou aqui hoje, meu Deus, está tão quente, lá fora está muito quente aqui na igreja, mas também aqui está muito calor. Cara, mas a grande verdade é que embora aqui dentro da igreja esteja calor, ainda nós temos ar-condicionado que tem refrescado um pouco o nosso ambiente. Imagine se nós não tivéssemos. Sendo assim, precisamos começar a enxergar com outra perspectiva, enxergar pela perspectiva daquilo que Deus já tem feito na nossa vida. Sabe por quê? Aonde estava Deus com José? Deus estava com José, mesmo dentro de uma cova. Por causa de um sonho, por causa de um propósito. Ei, meu irmão. Ei, meu irmão. A maturidade vai te ensinar que as pessoas são importantes e fundamentais para que você chegue no propósito de Deus para a tua vida. Mas a maturidade vai te ensinar que se você tiver que depender de alguém para chegar no propósito, você precisa depender de Deus apenas. O sonho de José era um sonho que Deus tinha colocado no coração dele. Era. Aquele sonho queria dizer o quê? Queria dizer que um dia José seria um governador. E aconteceu, a gente vai chegar lá. Era de Deus. Meu irmão, eu quero te dizer essa noite, que se o sonho que Deus tem colocado dentro de você vem dele para a tua vida, é para cumprir o propósito dele na tua vida, ou é para contribuir com o propósito dele na tua vida. E logo você precisa se preparar, porque vai ser na cova, na situação de traição, que você vai ser tentado a permitir que os sonhos que Deus plantou dentro de você morram. Mas nessa noite eu estou aqui para te liberar uma palavra e para te dizer que se por algum momento, alguma circunstância na tua jornada com Deus, sonhos que Deus plantou dentro de você morreram por causa de traição de pessoas. Ei, esse sonho vai sair da cova hoje, em nome de Jesus, vai ressuscitar, vai levantar, e você vai viver os sonhos e os planos e o propósito que Deus tem para a tua vida, porque Deus é fiel. Foi na cova que José foi sendo amadurecido. Aí os irmãos viram uma caravana de midianitas que estavam passando. Pensaram, a gente podia ganhar um dinheiro em cima do nosso irmão. Vamos vendê-los como escravo. E eles venderam como escravo. Tiraram a túnica do José, mataram o animal, sujaram de sangue e levaram para casa. Chegaram lá e falaram para o pai, encontramos isso aqui, é do seu filho? E o Jacó chorou. O pai chorou. E os irmãos acharam, nos livramos de um problema. Quero ver agora ele ser aquele que vai governar sobre nós. E José é levado por aquela caravana que passava por ali como escravo. E José vai parar na terra do Egito. Na terra do Egito, José é comprado por um alto oficial de Faraó, do presidente do Egito. Quando esse homem chamado Potifar conhece o José, leva ele para sua casa. É interessante porque ele faz uma declaração. Ele diz, esse cara caminha com Deus. Deus está com José. A confiança que José obteve, agora já na terra do Egito, porque aquela caravana vendeu José para o Potifar, para esse
por esse líder, né? esse oficial do faraó. Um cara importante. José entra dentro da casa dele, e aí Potifar, esse homem, entrega para José a responsabilidade de ser o mordomo de tudo que havia naquela casa. E José, meu irmão, não estava se lamentando. José não estava postando nada no Instagram dele falando que ele estava magoado com Deus, que ele estava tristinho. Não. José conseguia entender que, embora a jornada fosse difícil, ele estava num processo para chegar no propósito. Ainda assim Deus estava com José. Irmão, você precisa entender que as circunstâncias não são capazes de afastar Deus de perto de nós. Não existe nada que possa afastar Deus. Nada. O salmista disse: se eu fizer a minha cama, não é? Se eu fizer a minha morada no alto lugar, no alto céu, ali Deus está. Mas se eu correr e for para o fundo do abismo, ali Deus também me encontrará. Então não existe lugar nesse mundo, nessa terra, que os olhos de Deus não possam chegar. Independente do processo que você esteja enfrentando. Porque se você quer viver o propósito, você tem que entrar na jornada com Deus, rumo ao propósito de Deus. Mas você vai ter que passar pelo processo. E José passou. E agora José está ali servindo como mordomo, caminhando. E a Bíblia diz que José era um jovem bonito. E quando a mulher do Potifar, do seu dono, né, porque ele foi vendido como escravo, quando a mulher do Potifar começou a observar o José, ela começou a desejar manter relações sexuais com José. E aí ela atrai o José de uma forma, e é lindo ver a declaração que José faz para essa mulher. Gênesis 39, do 7 ao 20, você vai encontrar. E José olha para aquela mulher e fala: longe de mim, você é a mulher do meu dono, do meu senhor, você é a mulher de Potifar. Longe de mim me deitar com você, e longe de mim ser infiel ao meu Deus. Nós estamos falando de um jovem, mas que tinha um entendimento, uma revelação, uma compreensão do Deus que caminhava com ele naquela jornada rumo ao propósito. E aí, aquela mulher, vendo que José não ia ceder, que José correu, ela arrancou a capa que ele vestia, ela começou a gritar. E os empregados da casa vieram e ela disse: olha, chame lá meu marido, porque aquele José que ele colocou para ser mordomo da nossa casa, esse homem tentou me estuprar. E aí, claro, Potifar, não é, o marido da mulher, ficou bravo demais da conta e mandou prender José num calabouço. E aí nós vamos ver a segunda parada no processo dessa jornada de José com Deus, que é no calabouço. O cara tinha sido vendido pelos irmãos. O cara estava fazendo o serviço dele bonitinho, direitinho. O cara não burlava o relógio de ponto. O cara não pedia para ninguém bater o ponto dele, já que ele ia se atrasar. Não. E agora José está sendo o quê? Injustiçado. José havia tocado naquela mulher? Não. José havia tentado estuprar a mulher do seu patrão? Não. Muito pelo contrário, ela queria, ele não quis. Mas a injustiça chegou em José, e José foi parar no calabouço de uma prisão. E aí você vai ler, e a Bíblia diz: e Deus estava com José. Deus, aonde o Senhor estava que não socorreu José? Por que o Senhor não derramou, não desceu com um raio na cabeça daquela mulher para ela morrer? Deus, aonde o Senhor estava no dia que José foi injustiçado? Deus estava assentado num alto e sublime trono, governando toda a terra. José agora estava sendo o quê? Injustiçado. Se a cova fala do lugar de traição e decepção, o calabouço fala do lugar da injustiça. Porque José não havia feito nada para estar sendo punido daquele jeito. E você vê José reclamando,
E você vê José perguntando: Deus, aonde tu estás? Não, você vê, e Deus estava com José. Porque numa jornada com Deus, num processo dessa jornada até o cumprimento do propósito de Deus para a tua vida, você vai precisar enxergar Deus, inclusive nos momentos em que tudo parece desfavorável para que Deus cumpra o que Ele te prometeu. José conseguiu ver Deus. E José continuou fazendo o trabalho agora com muita excelência, sabe na onde? Na cadeia. Estava lá preso, injustiçado, não tinha feito nada, no calabouço. E a Bíblia diz que porque José fez um serviço tão excelente, ele foi colocado como líder dos carcereiros. Vai brincando. Porque José entendia que na jornada existe um processo. Irmãos, e por que José teve que ser injustiçado? Porque José precisava aprender a amar aquilo que Deus ama. E Deus ama as... José precisava aprender a perdoar até aquilo que é imperdoável. Eu creio que tenha pessoas aqui nessa noite que precisam perdoar. Porque desde ontem Deus está falando comigo sobre isso. Como é difícil perdoar. Mas o calabouço fala de um lugar de aprisionamento. E José passou por ali porque ele estava aprendendo, ele estava num processo, ele tinha que amadurecer, ele tinha que amar o que Deus ama, ele tinha que amar as pessoas. E quando a gente ama as pessoas, a gente tem que aprender a perdoar. Não, mas eu não quero perdoar. Meu irmão, se você não quer perdoar, desculpe, você está virando as costas para Deus, o Deus da jornada. Você está deixando Ele. Porque não há como caminhar com Deus sem perdoar. Jesus falou em Mateus 6, se você não perdoar os homens, vocês também não vão ser perdoados por Deus. Jesus contando uma parábola, ele diz, olha, havia um rei, e um homem devia para esse rei uma quantidade considerável de dinheiro. E o homem não tinha como pagar, e o rei chamou aquele homem e falou, olha, como você não tem que pagar, como pagar, eu vou te condenar. E o homem implora misericórdia para aquele rei, e o homem fala, por favor, me perdoe dessa dívida, eu não tenho como pagá-la. E o rei se compadece. Mesmo sendo uma dívida tão alta, o rei diz, beleza, eu estou te perdoando, você não me deve mais nada. E aquele cara que era prisioneiro, poderia ser prisioneiro, sai dali livre. Mas na rua ainda, ao encontrar uma pessoa que devia para ele olha para essa pessoa e diz, olha, você me deve tanto e você precisa me pagar, senão eu vou te colocar na cadeia. E a pessoa que devia para esse que havia sido perdoado diz, olha, eu não tenho como te pagar, por favor, perdoa a minha dívida, tenha misericórdia de mim. Ele diz, eu não vou ter misericórdia de você coisa nenhuma. E manda o cara para a cadeia. Quando o rei fica sabendo disso, o rei manda chamar ele e pergunta para ele, eu não te perdoei? Eu te perdoei uma quantia de dívida muito maior do que esse pobre coitado que você não conseguiu perdoar. A sua dívida comigo era muito mais ampla e eu te perdoei. Eu exerci misericórdia sobre você. Por que você não pôde perdoar uma dívida tão pequena para alguém que te devia? Mas já que você não quer perdoar, eu vou te entregar para os atormentadores. E você vai ser aprisionada. Meu irmão, o que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava querendo dizer que se Deus, o grande rei, perdoa as nossas dívidas e os nossos pecados, quem somos nós para não liberar perdão para quem precisa de perdão? E aí Jesus também nos ensina nessa parábola que quando decidimos não perdoar, nós somos entregues a um calabouço, a ficar preso num calabouço, aprisionado por atormentadores. Como é a vida de uma pessoa que não perdoa? Ela vive atormentada. Ela dorme, ela pensa na injustiça. Ela acorda, ela pensa no quanto ela foi prejudicada. Ela não consegue viver, ela vive uma vida emocionalmente falando aprisionada. Tudo isso porque decidiu não perdoar. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para te dizer, se você quer viver o que eu tenho para a tua vida, perdoe quem precisa ser perdoado, e então você vai continuar caminhando na jornada e no processo, até que eu cumpra todo o propósito na tua vida. Pastor, mas você não sabe o que a pessoa fez.
Querido, a condição bíblica é que você perdoa independente do que fizeram com você. E o perdoar não significa voltar a ter relacionamento. Nem todo perdão vai resultar numa restauração de relacionamento. Exige perdão, que você libera a pessoa da tua vida, fala, eu perdoo, eu fico com todo o prejuízo, com todo o dano, eu vou viver a minha vida, vai viver a tua. Cada um pro seu lado. Mas você perdoou. Existem situações não, que você perdoa e Deus, que é misericordioso para restaurar aquilo que foi quebrado, a confiança, o relacionamento, Ele restaura para que possam viver novamente bem. A grande ordem não é ser restaurado no relacionamento, a grande ordem é precisamos perdoar. E José, meu irmão, estava num calabouço. E ali ele estava sendo treinado, preparado, amadurecido, amando o que Deus ama, perdoando, não apenas a esposa do seu patrão, como também os seus próprios irmãos. Então, primeiro ele passa por uma cova, segundo ele passa por um calabouço, e terceiro e último, ele passa por um governo. Quando você lê lá Gênesis 41, do 38 ao 46, você vai entender o que eu estou falando. Então José está preso ainda, e é colocado lá dentro da prisão o copeiro e o padeiro do faraó. E esses dois homens estão ali compartilhando cela com José, e um dia eles têm um sonho. Os dois tiveram sonhos, e eles ficaram intrigados com aquele sonho, porque era algo estranho. E José falou, me fala o que vocês sonharam. E quando eles contaram para José, José conseguiu interpretar o sonho. E José virou para o padeiro e falou, o sonho que você teve significa que dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar a tua cabeça. E virou para o copeiro e disse, o sonho que você teve diz respeito que dentro de 3 dias, o Faraó vai te restituir o teu cargo de confiança como copeiro do rei. Dito e feito, deu 3 dias, o padeiro morreu e o copeiro voltou a ser copeiro de Faraó. E José falou para o copeiro, não se esqueça de mim quando estiver diante de Faraó. E o tempo passou, o copeiro está ali, o José continua ali no calabouço, injustiçado, mas havia, tudo bem, perdoei. Deus estava com o José. E aí um dia o Faraó acorda meio inquieto e compartilhando ali. Ele disse, eu tive um sonho, eu não consegui interpretar, eu não consegui entender o que é. E o copeiro ganhando a lança, falou, olha, tem um rapaz lá no calabouço, que um dia eu tive um sonho de que o Senhor me restituiria o meu cargo de copeiro. E quando eu contei para ele, ele conseguiu interpretar. E o sonho se aconteceu e eu estou aqui. E aí Faraó manda chamar esse cara agora. E aí José chega diante de Faraó, ouve o sonho de Faraó, consegue interpretar o sonho de Faraó. E Faraó olha para José e diz, teria uma outra pessoa qualificada para se tornar o governador da terra do Egito? Não. Faraó tira o José do calabouço e coloca José no novo lugar, dentro do processo, o lugar de governo. José agora tinha 30 anos de idade, passaram 13 anos na jornada com Deus. Processos distintos o preparou para que ele pudesse então assumir uma cadeira de governador da terra do Egito. A fome tomou conta de toda a terra, e a única terra que tinha alimento estocado era a terra do Egito, porque quem governava? José. E um dia quem é que chega lá na terra do Egito para comprar comida? Porque todos os outros habitantes desciam para o Egito para comprar, porque sabia que só eles tinham comida, mantimento. E quem é que chega lá na terra do Egito para comprar mantimento? Os irmãos de José. Eles não reconheceram José. E embora a história é longa, eu não posso continuar, mas eu quero contar o final. A Bíblia diz que José pediu para que todos os empregados saíssem. E ele ficou sozinho com seus irmãos. E José danou-se a chorar. E disse para os irmãos, sabe quem eu sou? Eu sou José. Deus me colocou para governar a terra do Egito. E os irmãos ficaram assustados, porque pensaram, pô, agora o cara vai fazer o quê? Vai rebater, vai retalhar, vai nos mandar matar. Ele é governador, nós estamos ferrados.
Mas quando você lê, irmãos, Gênesis 41, do 38 ao 46, José entra no lugar realmente do governo. Mas Gênesis 45, do 1 ao 5, conta esse momento que José se revela aos seus irmãos, de que agora ele é o governador de toda a terra. E José olha para eles e diz: não se preocupem, eu não farei nenhum mal a vocês. Vocês não sabem, mas Deus usou vocês para que eu pudesse estar aqui hoje no Egito e me tornar o governador desta terra. Agora, o lugar de governo do José era um lugar de honra. E José, mesmo estando tão destacado, conseguia tributar a honra, a glória a Deus. Sabe, irmãos, aonde estava Deus? Deus estava assentado em todo o tempo, no alto e sublime trono, mas permanecia de mãos dadas com José durante toda a jornada rumo ao propósito. Só tenho algo para concluir essa noite e te lembrar que tudo que você precisa ter na tua jornada, até que você viva o propósito que tem para a tua vida, é de um companheiro fiel que não vai te abandonar e que não vai te deixar jamais. De um Deus que pode transformar a vergonha numa dupla honra. De um Deus que vai permitir processos para te preparar, te capacitar, te amadurecer, a fim de que você possa viver o propósito de Deus na sua vida. A maturidade de José, com 30 anos, não mandou matar os irmãos como vingança. Ele reconheceu: se eu estou aqui hoje como governador, é porque era o propósito de Deus. Lembra o sonho que eu contei para vocês? Todos os irmãos de José, mas o pai de José desceu e foi morar no Egito. E todos eles reconheceram que José era o governador que reinava sobre a vida deles. Mas a maturidade de José me chama a atenção, porque ele sabia que em todo momento da jornada, Deus estava com ele. Quem está indo com você na jornada? Quero te convidar a ficar de pé nessa noite.